lição de hoje, ela vai dar uma continuação da lição anterior, por isso que eu coloquei essas duas músicas aí que falam diretamente sobre a Páscoa, falam diretamente sobre o que nós vimos ontem e o que nós vamos ver hoje. Ontem nós vimos toda a instituição da Páscoa, como foi que Deus organizou tudo, como foi que Deus preparou tudo para como Deus ensinou o povo a organizar aquela cerimônia. E ali nós vimos várias coisas. Nós vimos que o cordeiro tinha que ser sem defeito, tinha que ser sem manchas, não poderia ter nenhuma perna atrofiada, não poderia ter nenhuma machucada, ele tinha que ser um cordeiro limpo, perfeito, para simbolizar a pureza de Cristo. Depois nós vimos que esse cordeiro teria que ser sacrificado e o sangue dele teria que ser passado nos umbrais das portas. Por que tem que ser passado nos umbrais e não na soleira, no batente? Tem uma outra passagem que diz que não devemos calcar aos pés o Filho de Deus. Então, aquele sangue representava o sangue de Jesus, que deve ser colocado, que naquele dia teria que ser colocado nos umbrais das portas, mas hoje tem que ser colocado no nosso coração. Então, quem estivesse dentro da casa, protegido com o sangue do cordeiro na porta, ninguém morria. Todos eram poupados. Então o sangue representa salvação, o sangue representa proteção. O sangue de Jesus nos purifica todo o pecado e também nos salva da morte eterna. Esse é o sentido do sangue na porta. O sangue da morte que nos traz a vida. Essa é a ironia da salvação. E outra coisa, os israelitas teriam que comer um pão sem fermento. O fermento é o símbolo do pecado. Então o pão teria que ser sem fermento, porque esse pão representava Jesus, o pão da vida. E como Jesus nunca pecou, o pão tinha que ser sem fermento. Ali eles também teriam que comer ervas amargas. Essas ervas amargas era para eles sempre que comessem, lembrassem da amargura da escravidão, ou tivessem uma ideia da amargura da escravidão. Esses símbolos dos pães sem fermento e das ervas amargas durou até a nova Páscoa que Jesus instituiu. Todo esse sistema dessa Páscoa aqui durou até a Santa Ceia, até o dia que Jesus inaugurou a nova Páscoa. Por quê? Porque essa Páscoa aqui era para os israelitas lembrarem da escravidão do Egito. E a Páscoa que Jesus instituiu é para nós nos lembrarmos da libertação da escravidão do pecado. Então, esse aqui é só uma contextualização de ontem. Eu sei que onde você estiver a lição também, mas só mais alguns detalhes sobre isso. E agora uma coisa interessante, quando você lê aqui em Êxodo 12, você vê que o verso 6 diz que o cordeiro ele foi sacrificado no crepúsculo da tarde, ou seja, no pôr do sol. Aí você pergunta, mas Jesus, para cumprir as profecias, Jesus não teria que ser morto, Jesus não morreu de 3 horas? Então por que o cordeiro foi morto de 5:30, no pôr do sol? Existe uma faixa de horário ali nessa parte da tarde que é compreendida como final da tarde. O final da tarde começa de 3 horas e vai até o pôr do sol mesmo. Ou seja, 3 horas é quando o sol já está começando a declinar. Da hora que o sol começa a declinar até a hora que ele afunda de vez, até a hora que ele se põe mesmo, esse período é conhecido como final da tarde. Então o cordeiro da Páscoa naquele dia foi sacrificado nesse período aí, entre 3 e 5:30, para dar esse tempo de preparar o cordeiro, colocar o sangue na porta, preparar ele para ser comido ali naquela noite. Então teria que ser um pouco mais cedo. E posteriormente, quando a Páscoa se tornou institucionalizada mesmo, o cordeiro passou a ser morto de 3 horas da tarde. Por isso que Jesus, quando Jesus morreu, para cumprir a profecia, para cumprir essa cerimônia aqui, Jesus morreu e entregou seu espírito às 3 horas da tarde, na mesma hora que o cordeiro pascal estava para ser imolado lá no santuário. Quando Jesus disse, Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito, e morreu, aí o cordeiro fugiu da mão do sacerdote. O cutelo caiu e o cordeiro fugiu, porque agora não adiantava mais nada, não adiantava mais matar o cordeiro, porque o cordeiro de Deus já tinha sido morto, certo? E o que mais? Esses são os detalhes sobre a Páscoa que eu gostaria de trazer para vocês. Sim, outro detalhe, o nome da Páscoa representa, lá no original é Pesach, em inglês é Passover, passar por cima. Quando o anjo da morte chegasse na casa e tivesse sangue na porta, ele passava adiante, certo? Então,
esses são alguns detalhes muito importantes sobre a Páscoa, sobre essa cerimônia. E um detalhe curioso: Deus instituiu a celebração da Páscoa antes do faraó dizer que o povo estava livre. É para eles celebrar a liberdade ainda estando presos. Olha que lição você já pode tirar disso aí para a sua vida. Os israelitas estavam celebrando a liberdade mesmo ainda estando na escravidão. No dia seguinte é que eles iam sair, mas na noite anterior à ordem do faraó, eles teriam que celebrar a Páscoa. E eles deveriam celebrar, fazer essa cerimônia festiva enquanto os egípcios estivessem de luto pelos seus primogênitos. Enquanto os israelitas estavam se preparando para a sua liberdade, eles deveriam estar celebrando e cantando felizes enquanto os egípcios estavam tristes. Deus também vai nos libertar um dia. Deus hoje nos liberta da presença do pecado, ou do poder do pecado. O pecado não tem poder na vida de quem se entrega nas mãos de Cristo. Deus nos liberta hoje do poder do pecado. O sangue ali libertou os israelitas do poder do anjo da morte. Mas no dia seguinte, eles foram libertos. Eles foram libertos da presença da escravidão na vida deles. Então, como eu disse, hoje Jesus nos liberta do poder do pecado. Mas um dia ele vai nos libertar da presença do pecado em nossa vida. A libertação definitiva, a inauguração do céu, o começo da vida eterna. Então, até lá, nós devemos celebrar esse dia, celebrar essa libertação, porque nós já somos libertos em nossa vida. Nós já somos libertos do poder do pecado em nossa vida todos os dias. Amém. Então, nós devemos celebrar, nós devemos ficar felizes, porque nós já somos livres. Um dia nós vamos ser livres completamente. Livres de qualquer mancha do pecado, livres da influência do pecado na nossa vida, porque um dia nós vamos sair desse mundo e vamos para o céu. Mas até lá nós devemos celebrar. Enquanto o mundo entra em desespero, enquanto o mundo entra em angústia, nós devemos ser felizes e levar essa felicidade para eles também. Então, a Páscoa tem um simbolismo muito lindo, muito profundo, e a lição de hoje, ela ensina que a Páscoa ela deve ser repassada, que esse ensinamento da Páscoa deveria ser repassado de geração para geração. Por quê? Porque aquela geração que vivenciou ali a libertação do cativeiro, ela ia morrer. E aí vinham os filhos que não viram aquilo ali, e como é que essa cerimônia deveria continuar? Aqui em Êxodo 12, do 21 ao 28, Deus orienta que olha aqui, por exemplo, verso 25, 24. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para seus filhos para sempre. Ou seja, isso aqui deve ser feito para sempre, para sempre. Lembre que tem uns para sempre na Bíblia que não é eternamente. É um para sempre enquanto durar, certo? Então isso aqui deveria ser feito até Jesus morrer. Depois de Jesus morrer, isso deveria adquirir agora um novo significado. Agora era para celebrar de maneira diferente, agora é no Santa Ceia, agora é lava-pés. Então é um para sempre enquanto durasse, certo? E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando vocês chegarem lá na terra prometida, quando vocês já estiverem livres de fato, não é para esquecer o que vocês passaram aqui, não. Não é para nunca mais se esquecerem. Onde vocês estiverem, vocês devem celebrar essa Páscoa. E um detalhe, a escravidão no Egito foi só a primeira experiência de escravidão do povo de Israel. Eles depois se tornaram escravos da Assíria, depois se tornaram escravos da Babilônia, depois da Pérsia, depois da Grécia, depois de Roma. Todo o Império Mundial escravizou o povo de Israel. Sim, aí teve os midianitas, naquele período dos juízes. O povo de Israel viveu sendo escravo dos outros. Mas, mesmo passando por várias escravidões, eles deveriam sempre lembrar da libertação da escravidão no Egito. Por quê? Porque foi a que durou mais tempo, 430 anos. Mas vamos para o detalhe crucial da lição de hoje. Quando seus filhos perguntarem que rito é este, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Cada pai deveria contar ao seu filho como se ele tivesse vivido aquela experiência. Eu poderia ser a terceira, quarta geração dos israelitas depois daquele evento. Mas eu devia contar como se eu tivesse vivido aquilo ali. Tá entendendo? Então, no tempo de
de Jesus, José e Maria contavam para Jesus sobre a Páscoa como se eles dois tivessem vivido, sendo que foi, 2, 3 mil anos depois. Então, a experiência da libertação deveria ser uma coisa internalizada pelos pais e passada para os filhos. Então, gente, para encerrar a lição de hoje, será que a experiência da libertação, do sacrifício de Jesus tem sido algo vivenciado no íntimo do seu coração e seus filhos sentem essa experiência na sua vida? Sentem essa transformação na sua natureza, no seu comportamento? Eles sentem que Jesus libertou você e que isso os constrange a serem libertos também? A experiência da salvação está sendo repassada adiante para as outras gerações? Ou Jesus é apenas uma figura que ele vê na igreja, uma coisa que ele ouve assim, uma figura, mas que não tem nada a ver com a vida dele? Então, a experiência da salvação, a experiência da morte de Cristo, deve ser algo que a gente nunca deve tirar da nossa mente. Ellen White diz, devemos meditar sobre as cenas da vida de Cristo, especialmente as finais. As cenas ali do sacrifício de Jesus e principalmente da Páscoa agora que ele instituiu, dessa nova aliança que ele instituiu, deve ser coisas que nós devemos sempre ter na nossa mente quando a gente quiser pecar. Lembre-se do que ele sofreu, lembre-se do que ele morreu por você. Você vai sentir cada vez mais nojo ao pecar e mais vontade de passar essa história adiante. Então que em nossas casas, nos cultos familiares, nós possamos sempre lembrar dessa história. Como diz o hino, conta-me a velha história, guarda em meu coração, para que nos dias que eu estiver triste, nos dias que eu estiver para baixo, nos dias que eu quiser desistir, eu lembre que ele não desistiu de mim. Amém. Então, os israelitas nunca se esqueceram de contar a história da Páscoa como se eles mesmos tivessem vivido. E você tem contado sobre a história da salvação, sobre a história da redenção na sua vida? Que Jesus, que o sangue de Jesus possa purificar a sua vida, que o sangue de Jesus possa salvar você hoje e que possa também salvar a vida dos nossos filhos, salvar a vida da nossa família. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição de hoje, maravilhosa, da Páscoa. Que nós possamos, Senhor, internalizar e sentir em nosso coração, Senhor, essa libertação que o Senhor já efetuou em nossa vida um dia e que o Senhor confirma todos os dias em nossos atos, nossos comportamentos. Amém, Deus. Te pedimos, Senhor, que nossos filhos, os filhos de cada adventista que está aqui, de cada um que está aqui, possam sentir essa experiência assim como os pais sentem. Que eles também tenham esse relacionamento contigo de maneira individual e de maneira profunda. Que os pais possam passar isso para os seus filhos, possam passar essa experiência, essa salvação que eles já sentiram um dia, que os filhos também possam sentir. E assim, Senhor, hoje nós todos seremos libertos do poder do pecado, para que um dia possamos ser libertados da presença do pecado. Amém. Definitivamente. Amém. Fica conosco, abençoa essas quase 40 pessoas que estão aqui, e agora abençoa o estudo do livro com a nossa irmã Lidiane, em nome de Jesus. Amém.